Meus irmãos, eu quero saudar todos com um bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus. É uma alegria muito grande para mim estar aqui no Retiro da Ordem de Pastores Batistas do Brasil, Seção Fluminense. Uma sessão pertinentemente, abençoadoramente acolhedora, e é uma alegria muito grande. Eu agradeço a Deus o privilégio, eu agradeço ao nosso querido diretor executivo, o pastor Bruno Festas, ao nosso querido presidente, pastor Marcos Luiz Lopes, uma alegria muito grande, a toda a diretoria, agradecemos ao nosso presidente da Ordem Brasileira, não é a Ordem de Pastores Batistas do Brasil, pastor José Maria, está aqui nos dando a alegria de revê-lo, né? Ver tanta gente querida, pastor Heber, pastor Jeremias, outros queridos amigos aqui, pastor Guinter, pastor Davi, pastor Ives, tanta gente, pastor Minervino, pastor Adonias pai, pastor Adonias filho, tanta gente querida, tanta gente boa. É muito bom. O Retiro da Ordem, ele é um momento muito abençoador para as nossas vidas, que nos permite ter esse privilégio que a gente não tem, às vezes, ao longo de um ano inteiro, que é rever um colega tão querido, tão especial, né? Então, é muito bom estar aqui junto com os pastores, junto com os irmãos, junto com os amigos. E pastor Bruno, quando nos convidou a estarmos aqui esse ano, ele falou sobre o tema, né, convergência, e mencionou que um dos propósitos é nós entendermos esse elemento central de convergência nas nossas vidas e nos nossos ministérios que nos une, que é o nosso Senhor e Salvador, que tão bem cantamos aqui, conduzidos, Jesus Cristo, que é aquele que faz com que venhamos todos nós a convergir. E minha expectativa nessa terça pela manhã, na quarta pela manhã, na quinta pela manhã, se Deus permitir, é seguir o seguinte caminho: ter o pressuposto de Cristo como nosso elemento de convergência. Se não for Ele, a gente não converge. Se não for Ele, a gente vai um para cada lado. E de que maneira pensar em Cristo como nosso elemento de convergência? Com três passagens de bastão na Bíblia, em três dimensões. Primeiro, a passagem de bastão de Moisés para Josué, tendo a dimensão histórica como foco. A vida de Josué e a vida de Moisés se encontraram, suas histórias, na história de Deus. E por meio de Cristo, na dimensão histórica, eles convergiram. Hoje pela manhã, se Deus permitir. Amanhã, se Deus permitir, a transição de Eli para Samuel. Na seguinte dimensão, a dimensão da chamada. Deus chamou Samuel, ele não entendeu muito bem de início. Eli precisou orientar. Então o mais novo precisa do mais antigo para orientar. E quando eles se encontram? Na vocação, na chamada. Então, se a gente se encontra primeiro numa dimensão histórica, a gente converge na dimensão da vocação. A vocação nos une. Deus nos chamou e por isso estamos aqui. Louvado seja Deus por isso. Em terceiro lugar, um terceiro momento, um momento de transição de Jesus para a igreja e para os discípulos, para os pastores. Jesus, ele foi assunto aos céus e deixou a obra para o colégio apostólico continuar. E eles representavam a igreja. A igreja é um terceiro elemento, como corpo de Cristo, é aquele que nos converge. Nós somos da igreja, vamos morar no céu. E por isso nós estamos aqui. Então a dimensão histórica, hoje, a dimensão da vocação amanhã, e a dimensão da igreja. É o caminho que eu pretendo seguir, analisando essas três passagens, essas três transições. A primeira transição de Moisés para Josué, a segunda transição de Eli para Samuel, e a terceira transição de Jesus para os pastores, apóstolos e para a igreja, seguindo ali, caminhando na obra. O meu desejo é esse, se Deus assim permitir, a gente segue nessa caminhada. E hoje eu pretendo partir justamente desse pedido de transição de Moisés, essa oração que ele faz, começando com uma breve introdução sobre uma mitologia grega que fala de Prometeu e Epimeteu, um homem sábio e um homem sensato, para a partir daí analisar a trajetória de Moisés, analisar os 40 anos dele na condução do povo, depois analisar o último ano e depois a última parte do último ano, para então a partir disso entender como a história de Moisés e Josué se cruzam e como as nossas histórias elas estão juntas. O pastor é uma pessoa de histórias, que se envolve nas histórias de muitas pessoas que Deus coloca no nosso caminho, que estão todas dentro da história de Deus. E pensando assim, eu acredito que nós podemos ter momentos de convergência, de transição muito bem sucedidos, se Deus permitir. Por isso eu convido você a abrir sua Bíblia em Números 27, quando Moisés faz essa oração, Números 27, versículos 12 a 17. O processo de transição, o processo de sucessão pastoral que Moisés inicia ali com Josué. Números 27, versículo 12, diz assim a palavra do Senhor. Depois disse o Senhor a Moisés:
sobe a este monte Abarim e vê a terra que tenho dado aos filhos de Israel, e havendo-a visto, então serás recolhido ao teu povo, assim como foi recolhido teu irmão Arão, porquanto rebeldes foste no deserto de Zim, na contenda da congregação ao meu mandato, de me santificardes as águas diante dos seus olhos. Essas são as águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim. Então falou Moisés ao Senhor, dizendo: Ó Senhor, Deus dos espíritos, de toda a carne, ponha um homem sobre esta congregação, que saia diante deles e que entre diante deles, e que os faça sair e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Verso 18 até o verso 25, Deus responde e fala: Moisés, então, chama Josué, que a gente vai dar seguimento ao processo, ao contexto do texto. Que Deus abençoe nossas vidas com a sua santa e preciosa palavra. Senhor, põe um homem sobre essa congregação, é o pedido de Moisés, sobre a convergência em Cristo, através da nossa vida, das histórias na história, das nossas histórias na história. Eu queria introduzir essa mensagem com a história de Prometeu e Epimeteu, da mitologia grega, que podem nos ajudar um pouquinho. Japeto era o pai de 3 titãs, Prometeu, Epimeteu e Atlas. Antes de, mente. Prometeu é aquele que pensa antes na mitologia grega, o sábio. Epimeteu é o que pensa depois. Atlas, o homem conhecido por carregar o peso do mundo sobre os seus ombros, não é? Prometeu na mitologia grega foi aquele que criou os homens, criou o ser humano. E ele estava tão afeiçoado do ser humano que, em uma travessura, ele enganou Zeus, roubou o fogo do raio de Zeus e entregou aos homens. Zeus ficou extremamente irado. Aqueles deuses gregos que são completamente, diametralmente opostos ao Deus Jeová, ao nosso Senhor, porque enquanto Deus, nosso Senhor, faz o homem à imagem e semelhança, o panteão de divindades gregas era a imagem e semelhança do próprio homem. Então Zeus, ele começa a perseguir Prometeu, porque Prometeu lhe prega uma peça e diz: eu vou também pregar uma peça em Prometeu, mas eu vou fazer isso por meio do irmão dele, o insensato Epimeteu. Fez uma reunião no Olimpo e chamou todas as mulheres do Olimpo, falou: vamos fazer a mulher perfeita, e cada uma das deusas do Olimpo vai dar um dos seus dons. Hera pegou a sagacidade e colocou diante de Zeus. Diana pegou a sua astúcia e colocou diante de Zeus. Afrodite pegou a sua beleza e colocou diante de Zeus o seu melhor dom. Então, a partir dali, Zeus construiu Pandora. Pan, todo, Dora, dom. Pandora é a mulher considerada quase perfeita, a mulher que tem todos os dons de todas as divindades femininas gregas. Deus pega a Pandora, dá uma caixinha na mão dela e fala: não abra. Esse mito tenta explicar um pouco da curiosidade das mulheres, mostrar que as mulheres são curiosas por natureza, não é? Pega a Pandora e envia para Epimeteu. Seu irmão Prometeu já tinha dito: não receba nada de Zeus, que Zeus está no meu pé. Quando Pandora é enviada a Epimeteu, Epimeteu vai recebê-la, e no meio do caminho, já chegando, Pandora resolve abrir a caixinha. A caixinha, Zeus tinha colocado todos os males do mundo. Por isso a tragédia se espalha, a doença se espalha, a morte se espalha no mundo, a partir da abertura de Pandora, explicando um pouco na mitologia grega a perspectiva da curiosidade feminina, mas fica no final a esperança. Por isso, na concepção geral, a esperança é a última que morre, porque a esperança é a última que fica ali na caixinha. E todos os males se espalham. A partir dali, Zeus pega Prometeu, coloca Prometeu, prende ele no Monte Cáucaso e faz uma promessa: enquanto você viver, você vai estar preso ao Monte Cáucaso. Só que lá pelas tantas, Hércules, nos seus 12 trabalhos, resolve livrar Prometeu. Prometeu fica livre daquelas aves que comem o seu fígado todo dia, porque o grego tenta explicar como o fígado se regenera, o único órgão do corpo humano que se regenera, e a mitologia grega tenta trabalhar um pouco também isso, e Prometeu fica livre. Para que Zeus possa cumprir a sua promessa, pega um pedacinho da pedra do Cáucaso, bota no bracelete e deixa Prometeu com aquele bracelete daquele pedacinho de pedra do Cáucaso o restante da vida. O que esse mito serve para introduzir? Até a mitologia grega se preocupava com um pensamento antecipado, não no sentido de ansiedade, mas no sentido de você se projetar para o dia de amanhã, no sentido de você ser profilático, no sentido de você ser preventivo. E quando nós caminhamos para a mitologia, quando nós caminhamos para a perspectiva brasileira, a minha pergunta é: como brasileiros nós tendemos a ser preventivos? O brasileiro tende à profilaxia, o brasileiro tende à prevenção, o brasileiro cuida da previdência.
Está aqui o pastor Guinter, gente boníssima, querido amigo, bombeiro, não é? E bombeiro trabalha muito com a questão da prevenção. Nossos templos têm que passar pela questão da vistoria do bombeiro, tem que passar por uma série de procedimentos para serem regularizados, para a gente conseguir ali o habite, para a gente conseguir toda a legalização em relação a eles. E nós brasileiros muitas vezes não tendemos à prevenção, não tendemos a pensar um pouco antes. Se a gente é brasileiro e a gente está no ministério, a gente tende a trazer isso para o ministério. É evidente que quanto mais maduro é o pastor, mais ele vai aprendendo a se prevenir, mais ele vai aprendendo a ser providente, aprendendo a mesclar isso com a fé, com o cuidado divino, encontrando um perfeito equilíbrio. Uma vez alguém perguntou para um pastor que mantinha um dog alemão ao redor da sua igreja e deixava ali aquela igreja gradeada. Falava: pastor, mas o senhor não é um homem de fé? Por que esse dog alemão fica aí na igreja se é só que a gente não tem alarme? O senhor não confia em Deus? Eu confio em Deus, mas o dog alemão é só para fazer uma presença. Então, é mais ou menos isso. A gente tem que fazer a nossa parte. A gente crê, mas a nossa parte a gente tem que fazer. A nossa parte a gente tem que cuidar. Deus manteve o vigor de Moisés, mas Moisés ele caminhava, Moisés ele tomava sol. Moisés deveria ser lotado de vitaminas, não é por causa do sol que ele tomava, da caminhada que ele fazia. Então Moisés fazia a parte dele, e nós precisamos fazer a nossa parte. Então me parece, à luz do estudo das Escrituras, que Moisés pode nos ajudar a nós, nesse tempo em que buscamos mais e mais a convergência, nos ajudar a sermos um pouco mais preventivos. Quem é esse homem querido, esse Moisés? Moisés é um homem que Estevão, ele aponta que ele teria vivido 120 anos, 40 anos vivido ali na corte egípcia, criado como filho da filha de Faraó, como o autor de Hebreus menciona em Hebreus 11:24, e sendo criado, é interessante o discurso de Estevão, né, em Atos 7:22, em toda a ciência e cultura dos caldeus. Moisés era um gênio, Moisés era estrategista, Moisés tinha uma cabeça fantástica, todo o conhecimento mais avançado epocal Moisés tinha. E esse Moisés, criado como filho da filha de Faraó, palacianamente, suntuosamente, nababescamente, aos 40 anos ele foge, fica dos 40 aos 80 no deserto de Midian, e depois dos 80 aos 120 ele é chamado para conduzir o povo. Tem a visão daquele arbusto que queima e não se consome. Capítulo 1 do livro de Êxodo até capítulo de número 12 mostra a vida de Moisés no Egito. Depois do capítulo 13 a 19, Moisés tira o povo do Egito, coloca Moisés, vai caminhando no deserto, atravessa o Mar Vermelho até chegar ao pé do Sinai. Interessante, quando a gente estuda o Pentateuco, é sempre lembrar que do capítulo 19, Êxodo 19, até Números, capítulo 10, versículo 1, o povo está parado. Todo o Levítico, o povo está parado, no pé do Monte Sinai. Desde Êxodo 19 até Números 10, 11. Quando você lê em Números 10, 11, se você quiser ver comigo, você fica à vontade. Se você quiser apenas ouvir, fica à vontade também. Números 10, 11, o texto diz: e aconteceu que no segundo ano, no segundo mês, aos 20 do mês, que a nuvem se alçou de sobre o tabernáculo da congregação, e os filhos de Israel partiram, segundo a sua jornada do deserto. A nuvem parou no deserto de Parã. Assim partiram pela primeira vez, segundo o dito do Senhor pela mão de Moisés. Então, desde que eles pararam lá em Êxodo 19, até aqui, Números capítulo 10, o povo de Israel está parado, no pé do Monte Sinai. Aí passou um pouquinho mais, passou 11, 12, capítulo 13 e capítulo 14, os espias são enviados. É uma questão a ser depois conversada, acho que é interessante um estudo mais profundo sobre isso, porque uma grande parte dos intérpretes, olhando Números capítulo 13 e 14, diz que Deus ele envia os espias, e a versão menciona assim, em Números 13 e 14. Mas quando você chega em Deuteronômio capítulo 2, versículo 14, é interessante, porque Moisés diz: vocês vieram até mim e pediram para ir, e então eu deixei. O que alguns intérpretes sugerem? Alguns intérpretes sugerem que os espias vão, num tempo que não era para ir, apertam Moisés e dizem: Moisés, a terra está ali. A viagem a gente faz de carro de 4 horas, Moisés. A pé a gente faz em 4 dias. E a coisa é muito rápida, a terra está ali, vamos entrar? E Moisés, ele simplesmente aquece como representante de Deus e permite que o povo vá. Sugerem alguns lendo Deuteronômio 2,14. E outros entendem que é um mandamento divino direto para eles irem. A interpretação e a exegese mais profunda do texto, você pode mergulhar um pouco mais e observar outros intérpretes, as sugestões que eles fazem em relação a isso. O que eu quero ressaltar aqui no nosso encontro é que do capítulo 13 de Números até o capítulo 19, isso é muito interessante, 13 a 19, os 38 anos que o povo de Israel, ele fica
no deserto, passou um, você viu aqui em Números 1 que passou um. Aí agora começa Números 13. Números 13 até Números 19, os 38 anos de deserto estão ali. Para depois, de Números capítulo 20 até Deuteronômio 34, seu último ano. Onde é que fala isso? Números 33. Números 33 vai falar que a partir de Números 20, você tem ali, primeiro, a morte de Miriam. Miriam morre em janeiro. Depois a notícia triste de Moisés. Moisés, você não vai entrar. E depois, Arão morre no 5º mês. Capítulo 20 de Números é muito emblemático, muito impactante para a vida de Moisés. Então, vamos sempre lembrar disso quando a gente estiver dentro da perspectiva do livro do Pentateuco, porque Números 13 até Números 19 está ali todo 38 anos. E depois de Números 20 em diante, você está no último ano. Quando começa Números 20, versículo 1, começa anunciando a morte de Miriam. Anuncia Moisés não vai entrar, anuncia depois Arão, e aí depois começa outra sequência. Em Números 21 é a serpente de bronze. As serpentes estão lá matando o povo e tal, e Deus fala: Moisés, levanta uma serpente de bronze. Quem olhar para ela vai ser curado, vai ser sarado. Levanta aquela serpente de metal. Quem olhar para ela vai ser sarado. Por quê? Uma promessa messiânica. Lá na frente, Jesus volta a essa questão e menciona como a serpente do deserto foi um elemento para a providência de cura ali no povo. Por quê? Porque o povo pecaminoso aqueceu a voz da serpente lá no Éden. Ou seja, por que serpentes? Mostrando o pecado do povo. O povo é pecador. E por que uma serpente de metal levantada? Porque um dentre o povo, semelhante ao povo, da mesma humanidade do povo, seria levantado. Ao mesmo tempo que ele é do povo, ele é diferente. Ele nasce do povo, ele vem do povo, ele é humano como o povo, mas ele é diferente. É o Senhor Jesus. Por isso aquela significação em Números 21. Para Números 22 a 24 vira a questão de Balaão, e número 25 vira a questão de Finéias. Em Finéias é interessante que a gente vê Moisés com 120 anos. As moabitas e os filhos de Israel começam a chorar. Moisés está todo mundo junto, todo mundo se casou. Moisés, nós estamos aqui juntos. Moisés, não separa a gente não. E Finéias é levantado. E passa a faca em todo mundo ali, né? Ele manda a espada em todo mundo. E Deus fala: Finéias fez certo, Finéias zelou o meu zelo. Quanto mais maduro e mais idoso a gente vai ficando, a gente fica muito sensível. Eu chorava muito menos do que eu choro hoje, mas às vezes eu vejo um filme, lembro das minhas filhas e já começo a chorar. Irmãos, a gente vai ficando mais sensível. Estou com 45 e a gente vai ficando sensível, porque vai lembrando de situações, vai lembrando de muita coisa, vai acumulando situações e a gente fica mais sensível. O Moisés estava com 120 anos. Imagina, muita gente Moisés pegou no colo, muita gente cresceu. Deus levanta Finéias e vai, passa a espada. Números 26 tem um censo, começando depois no 27 com as filhas de Zelofeade, e a gente chega no nosso texto. Aí a gente passa para o nosso texto. Por quê? Quando você chega depois, passando dessa parte inicial do livro de Gênesis, e a gente vê do livro de Números, e vê o último ano de Moisés, o último ano de Moisés é difícil. Seus irmãos morrem, há uma promessa messiânica em Balaão, Moisés dá sinais de cansaço e tem um novo censo. Nós estamos falando de Números 20, Números 21, 22 a 24, 25 e 26. Aí a gente chega no nosso Números 27. Números 27 começa nos levando a uma possibilidade de reflexão. Qual é o tempo de parar? Qual é o momento de parar? Deus ele fala para o Moisés muito claramente: Moisés, está na hora de parar. Deus ele toma a iniciativa de mostrar a Moisés que é o tempo da saída dele. Mas nós precisamos estar atentos aos sinais, não desprezando. Moisés, e aí Moisés? Segue. Moisés para, Moisés fica. Moisés, teve um problema lá. Eu mandei você falar rocha, você bateu na rocha, Moisés. E agora, Moisés? E Deus anuncia Moisés. Moisés vai expressando um sinal de um pouco de recalcitrância na questão de Números 25. Mata ou não mata o pessoal que fez o casamento misto. E daqui a pouco Deus levanta o Finéias, e Finéias resolve a situação. Nesse momento, quando Deus anuncia a Moisés, Moisés ora para iniciar um processo de sucessão, um processo de transição. A oração de Moisés, ele fala: Deus, que haja um homem que saia e entre diante do povo. Moisés ali, ele se preocupa com a liderança, com a capacidade de guiar. Senhor, me dá um homem que tenha a capacidade de guiar. Ele sai e entre diante do povo. Aí ele fala: Deus, me dá um homem que faça o povo entrar e o povo sair. Ali está dizendo que a questão de guerra precisa ser alguém, ou alguém vai conquistar Canaã. Então vai batalhar. Esse camarada precisa ter vigor. Esse camarada precisa entrar, precisa sair. Então Moisés se preocupa com vigor, pois serão várias batalhas para conquistar Canaã. Deus,
há um elemento para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Ele ressalta, a congregação é do Senhor. Então eu estou preocupado, Senhor, com a congregação do Senhor, com as ovelhas do Senhor. Moisés se preocupa com o pastorado, com a unidade e com a direção, lembrando que a congregação é do Senhor. A partir desses elementos, nós podemos pensar da seguinte forma, um foco central. Cristo e sua cruz são um elo de congruência por excelência, e esse elo apresenta várias dimensões. E é a dimensão que eu quero ressaltar no texto de Moisés, é que Deus, ele é o Senhor da história, e dela ele está no controle. Deus pega a história de Moisés, pega a história de Josué, a história do seu povo, une, sendo ele o Senhor da história, e fala: Moisés, vem, eu estou fazendo, quem constrói a história sou eu, Moisés, mas você vem, Josué, vem, conduza o meu povo, e continue essa história, continue essa caminhada. A compreensão do seu senhorio na história tranquiliza o que sai e incentiva o que entra. É a confluência das raízes das histórias na história, e Cristo é o centro da história, e Ele conduz para a sua glória. Eu sou de nascença paraibano, nasci em Campina Grande, fiquei 3 meses lá. Minha mãe foi visitar minha avó, meu pai também é paraibano, e eu nasci lá. E aí fui criado no Rio de Janeiro. Conheci a Sara por meio de uma trans da Junta de Missões Nacionais, em Goiás, a Sara mato-grossense. Veja, na minha lógica, sendo eu do Rio de Janeiro, encontraria alguém para casar aqui. Mas Deus, na lógica dele, no caminho dele, traz uma Sara de Mato Grosso e me traz do Rio de Janeiro. Nos encontramos por meio de uma trans em Goiás, namoramos, noivamos e casamos. Pega histórias, e na linha da história dele, olha, eu estou fazendo uma viagem missionária, estou fazendo uma trans, aqui vocês vão se encontrar. Ele nos encontra a nossa história. E aí está lá, pastor Guinter pastoreando em outra localidade, pastor Bruno pastoreando pela região de Niterói, pastor Adonias pastoreando em Campos, pastor Ezequias pastoreando na região dos Lagos, eu pastoreando em Mato Grosso. Aí Deus pega essas histórias e fala: olha, eu vou fazer um momento, vou trazer um momento de bênção ali em Rio Bonito, e vou reunir todo mundo em Rio Bonito, para que essas histórias se interpenetrem, se perpassem, venham a se confluir, e por meio dessas histórias haja todo um processo de edificação. E na história que Deus está escrevendo, nossas histórias, elas se confluem, se encontram e Deus abençoa. Por quê? Pelo elemento central, Cristo está em nosso meio. Nossas histórias se confluem e se encontram em Cristo. Então Cristo, como elo de convergência nessa dimensão histórica, pode nos ajudar nesses nossos processos de encontros, de convergência, de transição. Mas para isso, primeiro, é preciso repousar então na certeza de que o povo é de Deus, e é Deus quem está no controle. Moisés diz: a congregação do Senhor. E as notícias para a sucessão de Moisés não eram fáceis não, irmãos. Deus avisou a Moisés que o povo ia se corromper e que as coisas não ficariam boas com a igreja depois dele deixar o pastorado. E Deus deixa essa notícia lá para Deuteronômio 31. Se quiser dar uma olhada para mim, quando Moisés está perto de morrer, a notícia que Deus dá, Moisés fala: ô Senhor, eu estou passando aqui o ministério, estou deixando adiante, como é que vai ser a coisa? Deuteronômio capítulo 31, versículo de número 16, Deus diz para Moisés: você vai dormir com seus pais, o povo vai se levantar, se prostituirá, indo após os deuses estranhos da terra, por meio dos quais vai, me deixará, anulará o meu concerto que tenho feito com ele, assim minha ira vai se acender naquele dia contra ele, desampará-lo-ei, esconderei o meu rosto dele, para que seja devorado. Tantos males e angústias alcançarão, que dirá naquele dia: não me alcançaram esses males, por não estar o meu Deus no meio de mim? Esconderei, pois, totalmente o meu rosto naquele dia, por todo o mal que tiver feito, por se haver tornado a outros deuses. Irmão, que notícia para receber no final de ministério? Complicado. Imagina o coração do pastor Moisés como ficou. Mas só que Deus é o Senhor da história. E Moisés, eu não sei qual foi o dia, aqui não fala o dia, só que está no finzinho da vida de Moisés, não fala se é o último mês, não fala se é o penúltimo mês, mas o Moisés, ele repousa na certeza de que Deus é o Senhor da história, Ele é o Senhor da congregação. Irmãos, cabe a nós, é como criação de filho, fazemos o nosso melhor. Criação de pai e filho, 50% e 50%. Metade do livre-arbítrio do filho, metade de tudo que o pai vai dar. O que nós, como pais, precisamos fazer? Todo o nosso melhor, para que, se o filho em algum momento escolher outro caminho, não pese na consciência a culpa de: puxa vida, eu poderia ter feito mais. Qual é o sentimento que pesa em coração? Eu poderia ter feito algo mais. Se nós cumprimos a nossa missão, o filho tem o seu livre-arbítrio.
Adão tinha o pai perfeito, e Adão escolheu coisa errada. Adão escolheu o pecado. Se Adão, tendo Deus como pai, escolheu coisa errada, cabe a mim como pai pedir aos meus filhos misericórdia, porque no exercício do livre-arbítrio, a pessoa às vezes pode escolher algum caminho que não foi o caminho que nós ensinamos. Então nós repousamos aonde? Na certeza de que Deus está no controle. Todos nós estamos aqui. A segunda igreja batista de Rondonópolis está lá, a igreja que o Senhor concedeu a você para servir está lá. Eu acredito que eu vou encontrar, ainda vou ser o pastor da igreja quando chegar lá, né? É a minha expectativa, eu acredito que isso vai acontecer. Mas Deus é que está no controle de tudo. E se não acontecer assim? Deus está no controle. Ele é o Senhor. A gente confia a nossa vida nele, porque a congregação é do Senhor. Eu torço e oro para que quando eu deixar o pastorado lá da igreja, as notícias que o Senhor me dê não sejam as notícias que o Senhor deu a Moisés. Mas o que Moisés de repente falou? A gente não faz ideia. Mas Moisés, que tinha um encontro com Deus muito constantemente, passava 40 dias no monte orando, buscando a Deus, Moisés conhecia o Deus que ele servia. O Deus que Moisés servia é o mesmo Deus que nós servimos, e Ele vai trazer paz ao nosso coração em todo o processo que Ele está dirigindo em nome de Jesus. Quando pensamos nisso, devemos lembrar de Charles Spurgeon, quando ele diz: tão certo como Deus coloca os seus filhos na fornalha, é o fato de que Deus estará com eles na fornalha. Deus está conosco, ainda que a temperatura esteja quente, ainda que a situação seja tensa na igreja. Deus, se nos colocou na fornalha, é Deus quem vai cuidar de todas as coisas em nome de Jesus. Há um texto muito lindo em Daniel, uma frase ali na adoração de Daniel, quando Daniel diz: o céu reina, em Daniel 4:26. Na sua igreja, o céu reina. Não o céu no sentido de fraternidade total e completa entre os irmãos, mas no sentido de que Deus está no controle de todas as coisas. Segundo lugar, eu preciso preparar-me de forma adequada, estando ciente das facetas do preparo e das expectativas diferentes. Então, eu espero uma coisa, e às vezes o que veio antes de mim, ou o que vem depois de mim, espera outra coisa. Nós precisamos entender que Deus está escrevendo a história da forma dele, e que são histórias diferentes, a minha e daquele que chega. Os irmãos de Moisés e a geração do deserto morreram. Moisés deve ter se sentido só, como Paulo fala: olha, só Lucas está comigo, gente, não vê ninguém aqui não. Cadê Zenas, cadê Apolo, cadê Timóteo, cadê o pessoal? Só Lucas está comigo. A gente pode colocar até um asterisco: será que só Lucas estava com ele porque Lucas era médico? E se não fosse médico não estaria com ele? A gente não sabe. Mas o Lucas está cuidando de um idoso naquele momento. E o Paulo escreve lá em 2 Timóteo 4 e fala: quem é que vem? Não vem ninguém aqui para estar junto comigo não? Preciso conversar, eu quero falar, estou com ideias teológicas, com considerações, orientações para a igreja. E só Lucas está comigo. Então Moisés viu o seu irmão morrer aquele ano. Moisés viu Miriam morrer. Moisés viu a geração morrer. Só quem estava vivo da sua geração: Josué e Calebe. Todo o restante morreu. Então Moisés estava se sentindo só. E nós muitas vezes precisamos perguntar a resposta, buscar uma pergunta para a resposta: o que eu vou fazer quando não houver mais nada para fazer? Só que essa resposta precisa ser pensada antes. Quando que eu vou continuar com o vigor que o Senhor tem me dado? Até os 60, 65, 70, 80? Eu não sei, eu não faço ideia. Mas Paulo me orienta em Efésios 6,13. Ele diz: você deve fazer tudo para se preparar, vestindo a armadura para o dia mau. Se Paulo fala que para me preparar para o dia mau eu preciso vestir a armadura, para outras situações da vida também eu preciso me preparar. Preparar aonde? Preparar na emoção. Eu preciso ter minhas emoções preparadas. Por quê? Eu estou lá, Rondonópolis está caminhando para 6 anos. O tempo voa, cada um de nós sabe, o tempo passa muito rápido. Depois dos 30 parece que um ano é um mês, a coisa voa. Vai rápido demais. Tive filhas agora há pouco, já está uma com 5, uma com 8. A coisa vai muito rápido. Mas aí eu estou aqui e fico com a cabeça lá em Rondonópolis, não por preocupação, mas por apreço. Domingo vamos fazer um café das mães maravilhoso, todo mundo preparado e tal. Separei alguém para declamar uma poesia, separei alguém para dirigir, separei alguém para dar uma palavra. E aí você vai recebendo as fotos e fica emocionado, vendo a coisa caminhando, seguindo. E você quer agora estar lá com o povo, tá com os amigos, está com o povo, está aqui, está lá. Porque você fica ligado emocionalmente. Mas e quando não tiver mais? Qual o preparo que eu estou nas minhas emoções? Qual o preparo financeiro?
para quando não tiver mais a possibilidade de ter um aporte eclesiástico? Qual o preparo social? Você tem pago o seu INSS? Pergunte a quem está do seu lado: você está cuidando do seu INSS? Pergunte aí: está cuidando do seu INSS? Tem cuidado? Você tem cuidado do seu INSS? Passa muito rápido, irmãos. Quando a gente tem 20 e poucos, a gente não se preocupa com o INSS. Mas quando a gente passa dos 40, já começa a pensar em cada ano que vai fazer falta lá na frente. A gente fica pensando: por que eu não paguei o INSS um pouquinho mais lá atrás? Aí começa a somar quantos anos faltam, como é que eu vou fazer, qual é o cálculo. Ele começa a perguntar: como é que é o cálculo do INSS? Cuide disso. Se você não tem cuidado, converse com a sua igreja sobre isso. É fundamental um cuidado na dimensão social, um cuidado na dimensão eclesial. E se nós não estivermos mais como membros da igreja que pastoreamos quando nós saímos de lá, que igreja que a gente vai ser membro? Onde a gente vai congregar? São cuidados que a gente precisa pensar. As expectativas são diferentes. A expectativa do que sai. Aquele que chega precisa dar honra a quem fez o trabalho, porque aquele que chega só está ali porque aquele que sai construiu uma história, então deve ter honra. O que sai, ele espera ser honrado, ele espera que haja continuidade do trabalho, ele espera que hajam convites ocasionais. Meu irmão, você está pastoreando uma igreja, o pastor que saiu dali, zelou, fez um trabalho, uma obra, convide ele para pregar lá de vez em quando, convide ele para estar no aniversário, faça convites ocasionais. Aguarda-se isso. É como o pai espera que o filho faça um almoço em casa, chame ele: pai, vamos lá, não vou na sua casa hoje não, pai, hoje é o senhor que vai lá, que eu vou fazer um banquete para o senhor, para a sua mãe, cuidaram muito de mim, me cuidaram bem, então vamos lá, pai. Reconhecimento do empenho, reconhecimento daquele que sai, tem que haver zelo e cuidado com a mantença. Como que sai está saindo? Será que quem está chegando preocupou-se com a mantença daquela pessoa que saiu? Por quê? Na nossa autonomia da igreja local, há sempre um paradoxo envolvido nisso, não é? A gente tem muita liberdade de fazer junto com a assembleia da igreja, mas às vezes falta um pouco de cuidado com o pastor que sai. O pastor que saiu da igreja, como ele ficou financeiramente? Qual foi o cuidado? Qual foi o aporte? Será que ele não está passando alguma dificuldade financeira e a igreja não pode pensar em como pode servi-lo, como pode ajudá-lo? Então, o pastor que está saindo, às vezes fica numa situação complexa. E a lealdade, no sentido de amor, carinho, apreço, são elementos que o que sai espera. E o que chega, ele espera uma introdução convidativa. O Moisés chega, e você vê no segmento do texto, ele apresenta o Josué diante da igreja. Muito de como a igreja vai reagir à chegada do novo, a convergência do novo com o antigo, depende da forma como o antigo introduz o novo. Então, como é essa introdução? Deve haver uma introdução convidativa, explicações básicas sobre a coisa, como se processa, como está o processo legal da igreja, os terrenos estão membrados, a igreja está com escritura, está com registro, o terreno da igreja, o que a igreja tem de parcela pela frente, comprou o som muito caro, e há um parcelamento muito oneroso. Então, explicações básicas, um incentivo, liberdade para mudanças, aceitação e a não interferência ou desautorização. É como esposa e esposa. Se a esposa está dando uma reprimenda na filha, se o outro chegar e desautorizar, embola o meio de campo, porque depois o filho joga. O filho fala: não, vou pedir para a mamãe, vou pedir para o papai, vou pedir para a mamãe, papai, porque você vai pedir para a mamãe. Não, porque a mamãe sabe como, se eu posso comer doce agora ou não. Mamãe sabia isso, aquilo. Papai sabia isso, aquilo. Então não pode haver um processo de desautorização. E nós temos que saber se a expectativa do outro, podemos conversar sobre isso, ela conflui com a nossa expectativa, para que a gente possa chegar a um denominador comum. Eu cheguei em Rondonópolis e fomos fazer, havia uma casa que a igreja tinha, junto à igreja, no terreno da igreja, e utilizava uma parte, faltava utilizar outra parte, eram quartos, mas que não estavam sendo utilizados. Falei: irmãos, vamos fazer aqui uma área administrativa? Vamos, pastor, a gente pode fazer, mas não tem recurso. Perfeito, a gente faz um levantamento, a gente faz uma feira de alguma coisa, a gente faz um bazar, a gente faz vamos fazer uma pamonhada. O povo daqui gosta de pamonha em todo canto, pamonha agora está caro lá, está custando 9, 10 reais. Todo mundo gosta de pamonha salgada, pamonha doce. Então, eu não tenho dúvida que a pamonha vai dar certo.
Vamos fazer um processo de um encontro aqui de uma pamonhada. Aí deixei para o pessoal olhou. Falei, o que foi, gente? A gente vai fechar na pamonha? Pastor, é o seguinte, ninguém aqui aguenta mais pamonha. O senhor sabe como se faz pamonha? Eu sei, ralo o milho, tiro o milho, depois embola ali na palha do milho. Sim, pastor, mas é trabalho demais. Você pega um saco de milho e tem que fazer o dia inteiro e tal, não sei o que. Ninguém aqui quer saber de pamonha. Mas o que vocês querem saber? Feijoada, o senhor não vem do Rio? Todo mundo aqui ama feijoada. Mas moço, eu estou achando que é pamonha aqui para todo mundo. Não, pastor, pamonha a gente já enjoou, o pessoal gosta, a gente come e tal, mas a gente quer algo diferente vai vender. Aí, vamos votar então? Vamos. Eu fui o único voto na pamonha, todo mundo foi voto na feijoada. Fizeram a feijoada. Irmãos, com o processo de inicial da feijoada, a gente conseguiu fazer o levantamento de recursos, fizemos um drive-thru lá, vendemos mais de 500 feijoadas, e o meu pensamento, olhando todo mundo comendo pamonha todo dia no café da manhã, era a pamonha, e o pessoal estava querendo feijoada. E às vezes acontece isso no ministério. A gente tem uma expectativa, acha que o que vem vai, de repente, nos suceder e vai seguir aquilo, gosta da pamonha e quer uma feijoada. Qual é o melhor? É a pamonha ou feijoada? Alguém pode dizer, depende, café da manhã é pamonha e almoço é feijoada. Outro vai dizer, os dois são muito bons, há quem gosta dos dois, há quem não gosta de nenhum. Mas nenhum é melhor, nenhum é pior. Só são diferentes. Um gosta de pamonha, outro gosta de feijoada. O Phelps se preparou. O Phelps, ele se preparou tão bem que ele era perfeccionista, não queria perder nenhuma das suas provas. E o técnico era muito exigente também. E um dia no treino falou, Phelps, vamos fazer o seguinte, você está nadando muito e está nadando bem, mas agora vamos fazer um teste para você. Pegou uma venda, tapou os óculos de natação do Phelps, apagou todas as luzes e falou, agora em diante, você só vai nadar no escuro, você vai nadar de olho fechado, sem enxergar nada. Phelps estreou de início, começou a contar quantas braçadas, começou a contar quantos segundos o impulso dele dava, começou a contar cada detalhe, todos os detalhes. Phelps tinha de cabeça. Toda noite, toda manhã e todo momento quando ele parava antes da prova, ele fazia o percurso no seu sonho, fazia o percurso antes de dormir, fazia o percurso quando acordava, contava quantas braçadas e sabia cada segundo. Foi para uma prova, numa Olimpíada. No momento quando eles mergulharam, saindo da raia, acabou a luz, faltou luz. Todos continuaram seguindo, muitos foram para um lado, muitos foram para o outro, muitos chegaram muito depois. Phelps, naquele dia, conseguiu bater mais um recorde mundial. O repórter perguntou para ele, Phelps, como é que você conseguiu isso? E ele contou todo o processo de preparo e disse, foi como eu imaginei que seria. Foi como eu me preparei para como seria. Foi como eu imaginei e como eu pensei que seria. Phelps e tantos outros nos ensinam sobre preparo. Usain Bolt, ele disse em certa ocasião, tem muita gente que depois de 3, 4 meses de treino desiste. Eu treino 4 anos para correr 9 segundos. 4 anos para correr 9 segundos. Irmãos, nós precisamos nos preparar para aquilo que vem, preparar para o mais adiante. Phelps, Bolt, os grandes campeões se preparam. E eu não tenho a menor dúvida que Deus vai nos dar sabedoria para nos prepararmos cada vez mais para que a convergência que se dá em Cristo na dimensão histórica seja um processo também fluente e abençoador da nossa vida. Terceiro lugar, eu preciso entender os novos lugares na história. Moisés tinha um lugar, Josué tinha um lugar, cada um tinha o seu espaço, cada um tinha o seu momento. Moisés faz a transição naquele momento de 120 anos para um Josué, e havia um elemento que tem que se considerar, e isso eu não sei como a gente resolve nos nossos processos de convergência e de transição, porque todos os 3 processos que eu vou abordar têm um tempo de vivência junto grande. Moisés viveu 40 anos com Josué, o Eli e Samuel viveram um tempo juntos, e o Jesus com os discípulos 3 anos e meio. Então os nossos processos, eles não têm todo esse tempo de vivência nossa junto, e isso aí é alguma coisa que cada um de nós pode pensar em caminhos, como pode solucionar essa questão. Mas o Moisés, ele caminhou e já tinha uma história construída junto com o Josué, e ele vai entendendo cada espaço e cada lugar na história. Eduardo Ferraz escreveu um excelente livro, ele é consultor empresarial, institucional, e ele trabalhou com centenas de consultorias, e a essa altura com certeza já chegaram a milhares de consultorias. Ele escreveu um livro muito bom, Por que a gente é do jeito que a gente é.
E Eduardo Ferraz, de tantos exemplos bons que traz nos seus livros, ele traz um livro dizendo que um empresário decidiu que sua filha única seria a sua sucessora. O empresário, ele era perfeccionista, muito bom, mas faltava ele o timing daquele momento. E a filha amava muito o pai para dizer: pai, tem que mudar, pai, tem que ajeitar aqui. E ela resolveu cursar engenharia e cursou engenharia fora, porque ela não queria desagradar o pai, mas não queria estar ali. E aí o pai chamou o Eduardo Ferraz e falou: Eduardo, eu preciso fazer a sucessão, mas eu não estou entendendo, minha filha está lá fora e tal. Perfeito, com a minha equipe eu vou organizar o processo. Eduardo conversou com a filha, Eduardo conversou com o pai. O pai queria que a filha seguisse rigorosamente exatamente os seus passos. A filha dizia: eu acho que tem que ter alguma mudança aqui, alguma mudança ali, mas eu amo tanto meu pai, que eu não quero deixar o meu pai frustrado comigo, eu não quero deixar o meu pai entristecido comigo, eu não tenho coragem de dizer para o meu pai que precisa de alguma coisa que ser ajustada e alterada. E Eduardo trouxe uma seguinte ideia: empresário, faça um processo de sucessão e chame outro, abra um cargo de CEO, coloque um CEO aqui e coloque a sua filha no conselho, deixe ela no conselho orientando, ajudando, porque ela não quer dar seguimento aqui, ela entende que esse trabalho não é para ela, apesar de você ter imaginado, sonhado, mas ela quer trabalhar com engenharia, quer trabalhar com outra coisa, mas mantenha-a no conselho e simplesmente permita com que um outro venha conduzir e você esteja ali orientando. Eduardo deu a orientação, o empresário aqueceu, a empresa, que era uma empresa familiar, subiu, seguiu adiante, foi adiante na sua obra. Será que aquela pessoa que você pensa para dar seguimento à obra, ela pensou também em dar seguimento à obra? Será que ela deseja também dar aquele seguimento? Não digo da maneira como você imagina, mas será que é o sonho dela continuar? Será que é o sonho dela prosseguir? Nós precisamos conversar, por quê? Nós precisamos entender os novos lugares na história. Há uma pesquisa que foi feita pela Universidade do Estado da Pensilvânia, muito interessante. Essa pesquisa, ela diz que trabalhou com o transtorno de ansiedade, temores, medos, preocupações. Todos nós temos temores, medos, preocupações e ansiedades. Faz parte do processo. A gente vai se aproximando de Deus, vai tentando tirar, vai tentando minorar, vai tentando lançar ansiedade sobre Deus. Mas a conclusão dessa pesquisa foi que 91,4% dos medos e preocupações nunca vão se concretizar. 91,4%. Irmãos, mais de 90% dos nossos medos não se concretizam. Significa dizer que o receio de voltar para a igreja e ela não estar mais lá quando a gente chegar não vai acontecer em 91% dos casos. Em nome de Jesus não vai acontecer em 100% dos casos aqui, não vai acontecer. Mas a gente fica preocupado. A gente fica às vezes temeroso de alguma coisa, não é? Agora veja, 8,6% em que a situação se materializou, o resultado foi 1,3%, um terço melhor do que esperado. Dos 8,6% em que a situação se materializou, o resultado foi 1/3 melhor do que o esperado. Dessa maneira, para 25% dos participantes, nenhuma preocupação, em nenhum momento se tornou realidade, junto com o demais contingente. Então, a maioria das nossas preocupações, dos nossos temores, irmãos, não vai se realizar. Às vezes a gente tem muito receio, tem muito medo, tem muito temor. E às vezes, nesse processo de encontrar um lugar na história, com medo e preocupações, a gente tem tentações. Do que sai, às vezes, tornar-se um supervisor, abrir uma ouvidoria, o pessoal vai reclamando no ouvido, às vezes vai se dando um pouco de guarita a isso, torna-se um pouco pernicioso. A omissão de informação, de insolubilidade, ou a crítica ao colega. Então, há problemas que são extremamente difíceis de resolver. Problemas de PTU atrasado que beiram R$500 mil. Extremamente difíceis. Então, falar para o pastor: olha, há um problema de PTU que eu já tentei ir pela prefeitura, já tentei por aqui, por ali, esses caminhos não deram certo. Que tal você tentar um outro caminho? Tentar renovar o processo de outra maneira, de outra forma, etc. e tal. Então, apresentar alguns caminhos que ele já trilhou e dizer: olha, isso aqui não deu certo. Você pode até tentar, mas eu já tentei e não deu certo. Isso ajuda muito. Tentações do que chega, sair desfazendo tudo. Sair numa desfaçatez inexplicável, quando o que se precisa primeiro é conhecer a igreja, entender o trabalho, entender o que está acontecendo. Imposição visionária categórica. Olha, eu recebi uma visão e nessa visão que eu recebi todo mundo tem que obedecer. Isso é complexo, não é?
A culpabilização, olha, a culpa é do anterior, a culpa é do primeiro, a culpa é de quem plantou a igreja nesse lugar, ou crítica também ao colega. Então são tentações que a gente tem que evitar, essa tentação, e a gente tem que vencê-las em nome de Jesus para que isso não aconteça nesse processo de convergência. Eu acho que travou aqui, se puder dar uma passada aí, obrigado. E quarto, eu preciso entender que o filho de Efraim, Josué, é diferente do filho de Levi, e fará coisas diferentes em um tempo diferente. O filho de Levi, ele pastoreou a igreja no deserto. O filho de Efraim ia pastorear a igreja de Canaã. O filho de Levi, ele pastoreou 2 milhões de pessoas que saíram do Egito. O filho de Efraim ia pastorear um povo em Canaã. Então é um processo diferente. O filho de Levi era um gênio com PhD na Harvard da vez. Moisés era um estrategista, criado em toda a ciência. Moisés era uma cabeça fantástica. Josué é guerreiro, sobrevivente, saído da escravidão egípcia. Uma diferença muito grande a cabeça do Josué e a cabeça de Moisés. Moisés pastoreou no deserto, Josué na terra prometida. Moisés era intempestivo, proativo inicialmente. Deus dá uma maciada em Moisés em números, mas Moisés era pavio quente, depois ele melhorou. Josué já era mais reativo, Moisés era mais proativo. Josué, Deus tem que dizer lá a ele em Josué 13:1, estás velho e entrado em dias e ficou muita terra para possuir. Josué tem muita coisa ainda para fazer, Josué. Moisés é o homem do livro, Josué é o homem da guerra. Moisés é o homem que escreve, é o homem das leis. Já Josué é o homem que conquista. Então o filho de Levi é bastante diferente do filho de Efraim. O povo, quando o Josué assume, quer que o Josué seja o novo Moisés. E fala, Josué, o desafio é o seguinte, Josué 1,17, é lindo esse texto, é interessantíssimo. Como em tudo ouvimos a Moisés, assim ouviremos a ti. Então somente que o teu Deus seja como o Deus de Moisés. Espera aí, gente, repete para mim. Como em tudo ouvimos a Moisés, quem é que está falando? É Israel? Em tudo ouvimos Moisés? Tudo bem, edita essa parte, deixa aí. Vou fingir que não ouvi, Josué deve ter falado. Vocês ouviram em tudo a Moisés, tudo bem. Mas chega lá, como em tudo ouvimos Moisés, ouviremos a ti. Então somente teu Deus seja o Deus de Moisés. Então eles colocam um peso no Josué que está chegando. E aí o Josué, ele ouve isso, mas ele não se preocupa em mudar o que Moisés fez. O propósito do Josué é conduzir o povo ao que Deus tinha para ele naquele tempo, em se envolver no que Deus estava fazendo. Josué entende, quem faz é Deus. Então eu vou me segurar no que Deus está fazendo, e eu vou seguir fazendo o que Deus está fazendo, caminhando na caminhada de Deus. Então nós precisamos entender que há diferença entre todos nós, mas que nós precisamos nos guiar no quê? No que Ele está fazendo. Quem está fazendo é o Mestre, quem é o autor e consumador da fé é o Mestre, quem nos chamou é o Mestre, quem vocacionou é o Mestre, é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e se nós nos imiscuirmos na história dele, as coisas vão caminhar em congruência em nome de Jesus, o Mestre que nos chamou. E quando pensamos nesse tempo diferente, lembramos, por exemplo, na diferença das visões em Esdras. Esdras reconstruiu um templo, a geração mais nova estava feliz da vida, os antigos estavam chorando. Intérpretes sugerem, chorando porque o templo antigo era melhor, ou chorando de emoção porque havia a reconstrução do templo, não se sabe. Mas as emoções acontecem diferente. São emoções que vêm pesadas, emoções que vêm diferentes. Emoções do novo, emoções do antigo. Mas tudo isso, a convergência na história vai caminhando, como que para um casamento. Eu, criado na Paraíba, criado no Rio de Janeiro, filho de um paraibano, sou um pouco mais daquele jeito criado pelo seu Zacarias naquela criação antiga. O pai não dava abraço, o pai não dava beijo, ele andava 3 metros de distância na frente da minha mãe, a minha mãe com os 4 filhos aqui, a gente entendia no olhar, daquela forma bem austera. E Sara, até hoje o pai pega no colo, tem 41 anos, mas dá um beijinho, é o quindim da mamãe, o pudim do papai, o chuque-chuque da vovó, agarradinha. Aí casou com um paraibano afastadinho. A Sara é natureba, gosta de agrião no meio da comida e jiló no meio do arroz. Eu sou oleoso, gosto de podrão e angu do Gomes. A Sara adotou do Little Gospel, conversa com tudo que é animal que tem lá no Mato Grosso. Meu sogro viu uma onça no meio da estrada um dia desse, quando pegou um novo caminho para ir lá em casa.
Falou, viu uma onça, Sara? Onde? Vamos lá, Henrique, vamos lá. Na próxima caminhada que a gente for para Cobal. Eu falei, sogro, onde é que foi? Fala que eu nunca mais passo por essa estrada. Tá doido de ver onça na estrada? Que é isso? Eu sou urbano, irmão. Mas somos nós. E aí onde nós nos encontramos? Numa viagem missionária, no caminho, em Cristo, nós convergimos. Deus convergiu nossas histórias. Deus vai convergir a história de cada pastor que está chegando com cada pastor que está saindo na história que ele está escrevendo. Mas precisamos lembrar que o autor e consumador, o centro de toda a história, é o Senhor nosso Deus. E podemos concluir lembrando daquele lindo cântico do Renascer Praise, quando o Renascer diz, para louvor de tua glória, vem Senhor tua história, escrever através das nossas vidas. Teu querer desejamos, cumpra em nós os teus planos. Vem Senhor e reina hoje aqui. Deus, escreve a tua história através da vida de cada igreja batista aqui. Escreve a tua história através da vida de cada pastor. A história que Deus escreveu através de você é única. A sua história, com a minha história, com a história do pastor Bruno, com a história do pastor Jeremias, com a história do pastor Zé Maria, com a história do pastor Marcos, vão formar essa grande história que Deus tem escrito ao longo dos tempos. E simplesmente, em Cristo, escrevendo essa história, nós teremos um processo muito abençoador nas nossas vidas e ministério e daremos toda a glória, toda a honra e todo o louvor ao Senhor Jesus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.